E a Globo, em grave crise financeira, decidiu que não vai mais transmitir a Libertadores da América. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto todos os bastidores dessa história. Vou te falar também sobre a DAZN, outra que passa por enormes complicações financeiras e não para de perder campeonato. Para completar, te digo que há de verdade na possibilidade de Cavani virar jogador do Atlético Mineiro e, por fim, o que o Orejuela disse ao Patrick, que irritou tanto o meio-campista do Internacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações extremamente importantes que eu te contei agora há pouco, dá uma olhada nesse recado que eu tenho pra você. Quer faturar uma grana extra com sua paixão pelos esportes e, é claro, com o futebol? Pensando nisso, a Bet4Plus chegou ao Brasil. No site da Bet4Plus você acompanha os principais eventos esportivos do mundo e, além disso, ainda acessa as melhores odds do Brasil. Aproveite o início do Brasileirão e a volta da Liga dos Campeões nessa semana para apostar agora mesmo da Bet4Plus. Inclusive, tem promoção exclusiva para os inscritos do canal do Nicola. Usando o promo code Nicola20, que está na descrição desse vídeo, você ganha R$20 na hora de apostar na Bet4Plus. Não fique de fora dessa, dê seu palpite e aposte agora mesmo na Bet4Plus. Quero começar o vídeo te contando o que o Orejuela falou para o Patrick. Lateral direito do Grêmio falou alguma coisa para o meio-campista do Internacional que ficou absolutamente revoltado. E as imagens de briga que aconteceram no Grenal da última quarta-feira tiveram a ver com esse episódio. E eu até imaginei que o Orejuela tivesse dito alguma coisa extremamente grave, completamente fora da curva, porque o Patrick ficou alucinado, corria atrás do lateral direito do Grêmio e no momento em que ele conseguiu chegar perto, ele agarra o Orejuela numa cena das mais esquisitas. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Patrick e o que o Orejuela disse ao meio-campista do Colorado foi: "Erro da P3 pontinhos, o resto você já sabe". Aí eu até perguntei para essa pessoa que é muito próxima do Patrick, mas tudo bem, isso é suficiente para que ele fique tão revoltado? E essa pessoa estava me contando que foi todo um contexto, que desde o ano passado, quando o Orejuela cavou um pênalti no jogo entre Cruzeiro e Internacional, o jogador do Inter anda irritado com o Orejuela. Para completar, o Grêmio ainda venceu o Internacional, toda aquela tensão do clássico, e o Patrick acabou extravasando e fugindo do controle, passou dos limites, isso todo mundo sabe. De qualquer maneira, queria te contar um bastidor dessa quinta-feira. O Orejuela mandou uma mensagem no telefone do Patrick pedindo desculpa pelo palavrão e o clima entre os dois já virou um clima de paz. Bora falar agora sobre a possibilidade de Cavani virar o reforço, o tão sonhado camisa 9 de Jorge Sampaoli e da torcida do Atlético Mineiro. Nessa quinta-feira, o torcedor se animou com a notícia de que o Cavani foi procurado pelo Alexandre Matos. Globoesporte.com chegou a dizer mais. Disse que o Cavani gostaria de jogar no futebol brasileiro para ter a oportunidade de estar mais perto da família. Se ele continuar jogando no futebol europeu, certamente vai estar distante dos seus familiares. Vale a lembrança de que o Cavani está desempregado desde o fim do mês de junho, quando seu contrato com o PSG foi rescindido, não houve acordo entre as partes e agora o Cavani estuda alternativas, são várias as propostas. Uma delas do Benfica, que topou pagar 8 milhões de euros ou 50 milhões de reais de luvas, prêmio pela assinatura do contrato. O Cavani, se aceitasse, ainda teria direito a mais 2,5 milhões de euros, livres de impostos por cada temporada. Isso significa que ele teria um salário de 1.300.000 reais por mês. De fato, são números completamente fora da realidade de qualquer clube brasileiro. Mas, de qualquer forma, passei a pergunta para um dirigente do Galo, um cara muito importante dentro do departamento de futebol do Atlético, para saber se de fato, depois desse primeiro contato entre Alexandre Matos e o irmão do Cavani, se a coisa poderia prosperar. O que eu ouvi desse dirigente foi que qualquer possibilidade de Cavani jogando no Atlético equivale hoje a uma maluquice. Por mais que o Atlético tenha hoje o respaldo de dois caras com muito dinheiro, no caso o Rubens Menin, dono da MRV, e do Ricardo Guimarães, que é dono do Banco BMG, não há dentro do Galo a perspectiva de que ele possa ser contratado diante de cifras como essas oferecidas pelo Atlético Mineiro. Só esse pagamento de luvas de 8 milhões de euros que o Benfica oferece para um jogador de 33 anos de idade já deixa o Atlético completamente fora da disputa, de acordo com o próprio dirigente do Galo. A única e remota chance de o Cavani virar o camisa 9 de Jorge Sampaoli seria se ele abrisse mão de muito dinheiro para ter a oportunidade de ficar um pouco mais perto dos familiares, algo que a cidade de Belo Horizonte certamente lhe garantiria, na comparação, por exemplo, com Lisboa. O Benfica espera a resposta do Cavani para esse final de semana, então essa novela envolvendo Cavani e Galo parece ter prazo curto para terminar. Quero te falar agora sobre a DAZN, empresa de streaming que certamente você já conhece e que tem feito nos últimos anos transmissões de vários campeonatos pela internet.
campeonato italiano, campeonato francês, enfim, foram várias as competições. Mas a crise causada pela pandemia do coronavírus bateu forte na porta da DAZN, que tem perdido uma série de campeonatos. O campeonato francês, por exemplo, que tem o PSG de Neymar como grande protagonista, não faz mais parte do pacote oferecido pela DAZN. Notícia pior vem agora. O campeonato italiano também deixou de constar nos produtos da DAZN. A reta final do campeonato italiano já nem foi mais transmitido pela DAZN, que por conta de um desacerto, por conta da dificuldade para continuar bancando aquilo que havia sido acordado, a DAZN se viu obrigada a abrir mão do campeonato italiano. E a última notícia envolvendo a empresa de streaming diz respeito à devolução dos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana, Copa que interessa diretamente aos torcedores do Vasco e Bahia, os dois únicos clubes brasileiros que seguem vivos na disputa do campeonato, torneio que recomeça no mês de outubro. A justificativa foi a mesma dos campeonatos italiano e francês. A DAZN devolveu os direitos para a Conmebol por entender que não tinha como pagar aquilo que estava combinado em contrato. Dessa maneira, a partir de agora, a Conmebol vai começar a bater na porta de empresas interessadas em transmitir a Copa Sul-Americana nessa reta final de temporada em território brasileiro. Aquele que adquirir os direitos de transmissão da Sul-Americana ainda fica como brinde com a Recopa, torneio que reúne campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana no jogo que abre a temporada do ano seguinte. Bora te explicar agora sobre a enorme crise financeira na Globo, a principal emissora do país e é responsável pela transmissão dos grandes eventos esportivos, não só de futebol. A Globo decidiu abrir mão da Libertadores da América, não vai mais exibir o principal torneio de clubes na América do Sul. Antes de te contar esse contexto, preciso explicar um pouquinho sobre os impactos causados pela pandemia na Globo. A Globo entrou recentemente com um processo contra a FIFA pedindo o adiamento do pagamento das parcelas referentes à Copa do Mundo de 2022. A Justiça, inclusive, se posicionou a favor da Globo. O segundo indício de enormes dificuldades financeiras da Globo se deu com o Campeonato Carioca. A Globo, depois de toda aquela confusão envolvendo o Flamengo e a medida provisória assinada pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, a Globo decidiu rescindir o contrato que tinha com 11 times da primeira divisão do Campeonato Carioca e com a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Contrato que só terminaria em 2024. Dessa maneira, a principal emissora do país se livrou de gastar um caminhão de dinheiro, cerca de 300 milhões de reais, até 2024. Mais recentemente, também por conta das dificuldades financeiras, a Globo não conseguiu pagar aquilo que tinha de direito para os clubes referente ao início do Campeonato Nacional. Como o Brasileirão foi adiado, a Globo procurou os clubes e repactuou esse pagamento. Pagou uma pequena parcela enquanto a bola não rolou e volta a pagar de forma normal a partir do momento em que a bola começa a rolar nesse fim de semana. E onde é que entra o contexto da Libertadores da América nesse cenário todo? Nessa quinta-feira, o UOL revelou que a Globo enviou uma carta à Conmebol afirmando que quer a rescisão do contrato que tem com a entidade sul-americana referente aos direitos de transmissão da Libertadores, que só terminam em 2022. A Globo deixou bem claro nessa carta que não tem mais interesse em transmitir o principal campeonato da América do Sul, o campeonato que dá o título tão sonhado para qualquer clube brasileiro e que garante vaga no Mundial de Clubes. Separei um dos trechos desse comunicado feito pela Globo à Conmebol, queria contar para vocês, abre aspas. Diante do cenário extremamente desafiador provocado pela crise econômica e potencializado pela pandemia do Covid-19, a Globo vem fazendo uma revisão completa de seu portfólio de direitos. Nesse contexto e tendo em vista a suspensão daquela competição por vários meses, no caso da Libertadores, a empresa tentou renegociar com a Conmebol o contrato da Libertadores, válido até 2022, mas infelizmente não houve acordo, assim não restou alternativa à Globo a não ser rescindir o contrato, fecha aspas. Então a Globo dá como definitivo, ela garante que não vai mais transmitir a Libertadores da América, ainda que a Conmebol a procure nos próximos dias, sugerindo ou topando um parcelamento ou uma redução dos custos. Você deve estar se perguntando quais os preços que eram praticados em relação à Conmebol para com a Globo. A emissora comprou 2 dos 4 pacotes à disposição em território brasileiro, referentes à TV aberta com a Globo e à TV fechada com o Sport TV. Ainda tem o Facebook, que transmite para o Brasil, além do Grupo Disney, que transmite a Libertadores via Fox Sports. Então, esses 2 dos 4 pacotes custavam por ano à Globo 65 milhões de dólares. Esses 65 milhões de dólares equivaliam no momento da assinatura do contrato a um valor X. Hoje, ele ficou 95 milhões de reais mais caro por ano. Tudo por conta da disparada do dólar. Só para você entender, no momento em que o contrato foi assinado, cada dólar equivalia a R$ 3,88. Hoje, cada dólar equivale a R$
R$ 5,35, por isso essa diferença de, para ser mais preciso, 96 milhões de reais por ano. Diante dessas cifras altíssimas e da inflexibilidade da Conmebol em renegociar, em dividir, em diminuir esse preço, a Globo decidiu abrir mão do principal campeonato grande trunfo para todos os clubes brasileiros. É importante contar que havia uma cláusula no contrato entre a Globo e a Conmebol que permitia à emissora rescindir o contrato dessa maneira em caso de paralisação por longo tempo da Libertadores por motivos de força maior, exatamente como aconteceu. Então a Conmebol nem vai poder contestar essa rescisão ou cobrar algo na justiça. E o impacto nas contas da Conmebol certamente vai ser bastante grande, isso porque os 65 milhões de dólares que a Globo pagava por temporada equivalem a 1/5 de tudo que a Conmebol fatura com direitos de transmissão na América do Sul. Para fechar, você deve estar se perguntando quais as cenas dos próximos capítulos. Como é que fica para assistir ao seu time do coração na Libertadores da América? É natural que a Conmebol procure outras emissoras em território brasileiro que queiram transmitir a Libertadores da América. Mas, diante dessas cifras, dos 65 milhões de dólares, que equivalem hoje a mais ou menos 348 milhões de reais, dá para descartar essa alternativa. A Conmebol precisaria baixar em muito essa pedida para encontrar um substituto para a Globo. Poderia haver também um remanejamento dos jogos que estavam previstos para a TV aberta para serem exibidos, por exemplo, pelo grupo Disney ou pelo Facebook. Mas isso ainda vai precisar ser discutido. A notícia da rescisão do contrato tomada pela Globo foi divulgada somente nessa quinta-feira e pegou o pessoal da Conmebol de surpresa com a lembrança de que a Libertadores da América já tem data para recomeçar. Ela reinicia em 15 de setembro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Resolvemos esse problema agora mesmo, quer ver? Clica no botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí, qualquer vídeo novo ou live que eu fizer, você passa a ser notificado. E por último, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola, ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo, receber notificações via WhatsApp de tudo que eu souber em primeira mão. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!